Olá, como é que você está? Espero que você esteja bem. Esse é mais um daqueles vídeos bate-papo, né? Onde eu tento compartilhar com você a minha experiência, né? O meu dia a dia, o que estou vivendo como designer, hoje novamente dentro da Lancaster. E hoje eu estou aqui no evento que é o Coletivo Criativo. Eu vim, para quem acompanha meu Insta, eu vim compartilhando com vocês um pouquinho, né, do processo de desenvolvimento das artes, do que seria o Coletivo Criativo, e essa semana está acontecendo o evento. Eu tive que vir aqui para o lado de fora, estou no estacionamento, para conseguir gravar um pouquinho de vídeo, porque lá dentro realmente fica mais complicado. Eu não vou conseguir me concentrar e falar alguma coisa com o movimento, né, todo acontecendo ao redor. Mas hoje o que eu queria passar mesmo é o desafio de você representar, sabe, uma empresa. Eu acho muito importante, se você quer chegar neste lugar, sabe, ser um profissional onde você represente uma empresa, você tem que entender a real importância disso, né? O peso da responsabilidade que é você estar num lugar, no meio de outras grandes empresas, né? Porque aqui são 9 empresas participando do evento, mas não são empresas pequenas, não desmerecendo as pequenas, mas assim, você estar no meio dos grandes traz um peso ainda maior, né? Porque você tem que representar muito bem. O que seria, no meu caso, esse representar? No meu caso, como designer, teve o representar desde o desenvolvimento das artes, da criação, do que queria acontecer com essas artes, né? Como que eu poderia colaborar para que a empresa fosse bem representada. Quando eu voltei para Lancaster, esse projeto já estava correndo, o Coletivo Criativo já estava acontecendo, né? A Roberta estava ali na frente cuidando das coisas e eu cheguei meio com o bonde andando. E nós precisávamos desenvolver a coleção que iria representar a Lancaster aqui no evento. O desafio foi entender o que estava acontecendo, o que eu precisava fazer, o prazo que teria para ser feito e decidir quem vai fazer, quantas pessoas são necessárias para fazer, como que isso vai acontecer, quais são as ideias. Então a gente, né, eu e a Rô, a gente foi sentando, conversando de que maneira que isso precisava acontecer. Nós nos organizamos, a Júlia também participou ali no começo do nosso bate-papo. Estou aqui puxando a memória de como que foi esse processo, né, de desenvolvimento, porque ele aconteceu. Então, um projeto muito importante para Lancaster acontece, enquanto outras coisas, o mundo dia a dia está também acontecendo, né? Então, dentre atendimentos e reuniões e criações de projetos, que é nesse momento que eu estou, né, criando projetos aqui junto com a Lancaster, o nosso futuro, esse projeto que tinha que acontecer. Então, nós brifamos, entendemos qual que seria a história, criamos o conceito e eu, junto com a Deb, começamos a desenvolver as artes, né? Definimos uma quantidade de artistas que seria capaz do nosso dia a dia nós duas absorvermos e começamos então a dividir esses briefings, essa organização de que o primeiro momento foi feita e começamos a desenhar. No decorrer do processo, como eu tinha muitas outras coisas também para ir cuidando e fazendo, a Débora se superou, foi uma profissional incrível e foi abraçando a missão e criando, acho que uma grande parte dos desenhos foi a Débora que criou, né? E foi registrando esses momentos e foi se desenvolvendo. E o super legal, né, dela, assim, eu pensando nela como equipe, foi que
A gente estava acostumado com a Débora desenvolvendo artes infantis, um determinado nicho, e ela encarou todos os desafios, inclusive das artes com mais força. Ela pegou um dos temas assim mais sombrios que a gente tinha e fez uma coleção de artes incríveis. Por que eu estou pontuando isso? Porque o quanto é incrível você ter a possibilidade de desafiar a sua equipe, de colocar a equipe à prova e, claro, ver que quantas coisas incríveis podem sair dali, o trabalho maravilhoso que pode ser feito dali e o quanto que você tem para explorar desse artista, né? Esse artista que está ali do seu lado, quanta coisa boa ele pode lhe surpreender, lhe dar para a empresa. Mas esse artista só vai dar isso para você, né? Para você como empresa, você como líder, se você pôr ele à prova, se você der esse desafio para ele, né? E eu iniciei essa linha de pensamento falando da importância, né, do representar a empresa, porque se você entende que tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você, da maneira que você se comporta, você está representando a sua empresa, você entende que a pessoa olha para você e já te linka com aquela empresa, você entende a importância, o peso dessa responsabilidade que vai além do seu trabalho, você se comporta diferente, você se põe diferente no espaço, você é como se você tivesse que sentir, quando você representa uma empresa, que ela é sua. Como que você quer que falem de você? Como que você quer que falem dessa empresa? Então, de que maneira eu vou me comportar, me portar? Como que será esse trabalho que eu vou fazer? Infelizmente, a gente vê muitas pessoas no mercado se comportando como se isso não importasse, como se você não fosse o reflexo do que é a empresa, né? Então, não importa se eu tratar um cliente de qualquer jeito, então se eu não sou uma pessoa responsável diretamente pelo atendimento, não importa o que eu vou falar, não importa como eu vou me comportar, vou fazer qualquer arte aqui, vou entregar de qualquer jeito, vou receber meu salário ali no fim do mês, e você simplesmente não se importa com o que está acontecendo. Esse tipo de profissional que não se importa, ele não chega muito além, ele não vai ter crescimento, ele não vai crescer, ele não vai chegar longe. Porque para você chegar a representar um lugar, você já tem que se comportar desde o início, desde quando isso ainda não é sua função ou obrigação dessa maneira. Desculpa as linhas de pensamento embaralhadas, mas eu estava aqui pensando que independente da função que eu sempre estive, ou que eu sempre ocupei, eu sempre pensei, cara, neste momento eu sou a empresa. E eu sempre fiz os meus trabalhos e me comportei e tratei as pessoas ao meu redor, as pessoas que, né, clientes, enfim, mesmo que não fosse a minha responsabilidade naquele momento, como se a empresa fosse eu, como se eu fosse a dona daquilo ali. Então esse meu comportamento, essa minha postura, mesmo sendo apenas designer, apenas a desenhista, eu sempre me comportei, naquele momento eu era a dona. Isso sempre fez com que eu chegasse em outros lugares. Então isso fez com que eu chegasse em situações, em posições como essa. Poxa, eu estou representando uma grande empresa, né? Eu estou aqui com minha arte, com a arte da minha equipe, da equipe que eu participo, que a gente construiu tudo junto. É mérito de todo mundo, não é mérito meu, é mérito de todo mundo que de alguma maneira pôs a mão ali e se importou. E eu estou aqui nesse lugar, e
E eu sinto o peso disso, eu sinto o peso do quanto que isso é importante. E aí você começa a conversar com pessoas que estão nesse tipo de posição, nesse tipo de lugar, nesse tipo de, né, situação, tipo, eu tenho tomadas de decisão, né? Eu nessa empresa, neste lugar, eu tenho que tomar a posição. Geralmente, na grande maioria, são pessoas de iniciativa, são pessoas que se comprometem, são pessoas que se envolvem, são pessoas que vão além. Elas fazem além do que é pedido para elas fazerem. Elas se posicionam como donas. São essas as pessoas que vão ter destaque. E às vezes, sim, pode ter as pessoas que representam uma empresa, representam um lugar, tem um cargo de chefia, diretoria, enfim, e não tem essa força com elas. Logo elas caem, logo elas saem, logo elas são substituídas. E a roda vai girando e vindo alguém melhor, e a roda vai girando e vindo alguém de outro jeito, de outra maneira. Mas eu estou falando, né, tudo isso, porque se você sente que você pode ser muito mais do que um designer, muito mais do que um desenhista, e você tem essa sede, sabe? Tem essa sede de crescer, tem essa sede de não só desenhar, mas também falar, representar a sua empresa, ir em feiras, fazer coisas incríveis, coisas legais. Você tem que se importar com tudo que você faz hoje, agora, já, nessa função que você está exercendo. Se hoje você só desenha, trate o seu desenho como se fosse a coisa mais importante que a empresa tem. Se envolva nos projetos ao redor, seja proativo, dê ideias, fale. Encontre os momentos certos de falar, tudo sempre tem o seu momento. Nem sempre a gente consegue ser ouvido de primeira, mas entenda a dinâmica do espaço que você está, para entender quando é que você pode ser ouvido. Ofereça o seu trabalho. Se ponha à disposição das pessoas. Esteja pronto para servir a equipe, o cliente, quem chegar perto de você. Esteja disposto a agregar valor ao seu trabalho, à sua imagem. Isso vai fazer com que você crie o seu espaço. Pelo menos é assim que eu enxergo, é assim que eu sempre me comportei. Então aqui hoje estou com as meninas do comercial, né? Tô com a Ari e com a Fran aqui o dia todo. E enquanto não tem, né, clientes, não tá tendo uma visitação ali, tá tranquilo, a gente tá trocando ideias, a gente tá conversando. E eu tô aqui o tempo todo, de que maneira eu posso ajudar você? De que maneira o que eu faço, o meu trabalho, as minhas expertises, o meu conhecimento pode ajudar você, pode ajudar o seu setor, pode ajudar a empresa a vender mais, pode melhorar na comunicação, pode trazer movimento. De que maneira eu posso trazer transformação na sua vida, no seu trabalho, mas sem ter a pretensão de que eu farei coisas mirabolantes. Simplesmente eu quero fazer o que for possível para que a empresa cresça, para que a empresa, e quando eu falo empresa, eu estou pondo equipe, pessoas, todo mundo, é empresa mesmo, para que tudo cresça. E esse sentimento que eu tenho, ele é constante, ele não para, ele não é de tempos em tempos, né? Eu realmente tenho o hábito, a vontade, a gana de me envolver. E onde o meu caso já é um contrário do que muitas vezes acontece, né? Eu tenho que pôr o pé no freio para eu não tentar me envolver em coisas demais, porque tudo tem um limite. Se eu me envolvo em coisas demais, eu também não faço bem aquilo que eu teria que fazer. Aí eu também não faço bem o que tem que ser feito por mim, e só pode ser feito por mim.
Mas eu acho que as ideias, elas não param, elas fervem. E eu acho que é um músculo a ser treinado. E quanto mais você treina, quanto mais você pensa, quanto mais você tenta enxergar soluções, quanto mais você pensa, mais você pensa. Então, mesmo que eu não possa ajudar no braçal, eu posso ajudar com ideias, trocando ideias, mostrando coisas e pensando de que maneira eu posso ser útil nesse dia. Então, de que maneira eu posso representar a minha empresa, as pessoas que trabalharam comigo, que fizeram isso aqui se tornar realidade, de uma maneira que, quando falarem, nossa, que incrível. É assim que eu sempre vibro, né? Quando falarem de um projeto, de algo que eu tenha participado, posto a mão, que eu quero escutar, nossa, que incrível, nossa, que máximo, nossa, que legal. E sempre muito atenta a um possível feedback negativo, para que eu conserte numa próxima, né? E se você quer participar desse tipo de coisa, se você quer participar desse tipo de evento, se você quer participar de viagens, de coisas legais, para chegar nesse lugar legal, você tem que ser proativo, intenso, inteiro no seu dia a dia, ajudando a resolver, solucionar, ajudar os outros a solucionarem e resolverem problemas do dia a dia, coisas comuns. São essas coisas, o batidão do dia a dia, que conforme você ajuda, que você vai ganhando espaço, abertura para coisas incríveis, coisas legais, que você vai conseguindo crescer para estar no meio, para estar perto, próximo de pessoas incríveis. Então o foco para mim não é, eu quero estar nesse meio, eu quero participar desse evento, eu quero ir nessa viagem e estar no meio dessas pessoas. Não é esse o foco, isso é consequência. O foco é como é que eu faço para o meu trabalho ser tão incrível, tão especial, que ele vai me abrir portas para o mundo, que ele vai fazer a diferença para quem está ao meu redor. Porque quando ele faz diferença quem está ao meu redor, quando o meu trabalho dá resultado, é que as portas se abrem para as coisas legais acontecerem, para as coisas legais começarem a fazer parte da tua vida. Esse mundo da moda, talvez, alucino eu, muitas pessoas podem pensar, eu vou viver em feiras, em eventos, eu vou criar, vai ser incrível, só o lado bom. E aí você estuda, se prepara para entrar nesse mundo, aí você entra nesse mundo e você se depara com um dia a dia que pode não ser o dia a dia tão incrível assim. Claro que muito é o olhar, né? O seu olhar. Será que o que eu enxergo, o que eu faço todos os dias é incrível? Ou eu enxergo o que eu faço todos os dias é um pé no saco? Se você enxergar que o seu trabalho é incrível e fazer ele de maneira incrível, o mundo incrível se abre para você. Tudo que você fizer de diferente depois é consequência de uma boa execução de um dia a dia, de uma boa execução, de uma boa administração das suas pequenas e constantes tarefas do dia a dia. Faça o seu trabalho, sua arte, seja lá qual for o seu trabalho. Eu sou do meio criativo, né? De uma maneira que quando a pessoa falar teu nome, cara, quando a pessoa falar teu nome, não tenha que ser dito mais nada para te defender. É simplesmente, aí é foda. Essa pessoa é foda. E é muito bom você
deixar esse legado, seu nome, seu trabalho, seu comportamento. É um legado. Eu já te falei isso milhares de vezes em outros vídeos. O seu nome é o seu legado. E se seu nome for dito, lembrado como algo especial, você vai poder representar empresas especiais. Você vai chegar lá. Você vai conseguir estar no meio de pessoas especiais, pessoas incríveis. Só abre aspas. Não quer dizer que todo mundo é perfeito, que eu seja perfeito, que eu não cometa falhas, que eu não erre, que as pessoas que chegam nesse lugar são perfeitas. Não, não é nada disso. Mas na somatória, no dia a dia, a sua quantidade de coisas legais, coisas bacanas, seus acertos, eles são muito maiores que seus erros. Porque erro a gente está aprendendo e errando o tempo todo, e é ali que a gente vai evoluindo e crescendo. Então, não estou falando de perfeição. Estou falando de ser muito mais positivo do que negativo, né? Se envolver mais, colaborar mais, ser mais feliz com o que você faz no seu dia a dia, no batidão do dia a dia, porque o batidão do dia a dia é muito maior, vai fazer muito mais parte da tua vida do que eventos, feiras ou coisas diferentes. E quanto mais você pôr essa máquina aqui para funcionar, mais você vai conseguir fazer coisas diferentes no seu dia a dia. São só linhas de pensamento, são só ideias que eu tô colocando para fora. Eu sempre fico muito feliz que apenas um louco que passou por aqui esteja num momento da vida onde o que eu falei faça sentido e seja útil. Quando eu recebo só uma mensagem de tipo, Cante, se fez sentido, o vídeo já valeu a pena. São só insights, ideias despretensiosas do que eu acredito, do que eu penso, que eu digo é ser humano, né? Que a pessoa precisa ser para ela chegar em lugares incríveis. Mas essa é minha humilde opinião. E tem várias outras, né? Então não é só a minha certa. É só o que funciona para mim. Então, viajar para o exterior nunca foi um sonho meu. Eu nunca acreditei que eu iria. E quando eu vi, eu estava lá. Ser líder, nunca tive essa pretensão. Quando eu vi, eu já estava lá. Fazer parte, né, de grandes decisões, grandes projetos, tudo, nunca foi minha pretensão. Quando eu vi, eu já estava lá. Então, o lugar que eu chegava, que eu chego, não é o meu objetivo. Ele é consequência de como eu me comporto até com as coisas mais simples que eu faço no meu dia a dia, com muito comprometimento, com muito envolvimento e sempre pensando nessa linha de pensamento, né? O que eu quero que falem do meu nome, e do mesmo jeito que eu quero que falem do meu nome, eu quero que falem da empresa que eu represento, do nome que eu represento, do lugar que eu represento, e eu entendo o peso, a força, a responsabilidade que é você representar alguém, que aí se torna ainda mais pesado, porque você está representando o outro. Então não é só festa, é um legado que você vai criando. E será que você consegue representar bem o outro? Você consegue se representar bem nesse mundo e representar bem o outro? E por aí vai. Só linhas de pensamento que vêm e vão. E eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo algumas artes que no decorrer do caminho eu consegui desenvolver aqui para o projeto do Coletivo Criativo. Espero que você curta o processo. E qualquer dúvida, qualquer coisa, se fez sentido, fala para mim. É sempre muito importante escutar a tua opinião.
e espero que alguma coisa de tudo que eu falei faça sentido. Beijão, a gente vai se falando e até a próxima.